Então o título da mensagem, mais ou menos, é Vida Eterna. Vamos começar em João, capítulo 3, versículo 15 a 19. Estamos falando sobre a vida eterna, porque a vida eterna é uma vida para sempre. Quando Jesus disse, quem cresce nele tem a vida eterna, não falou terá a vida eterna, no momento que crer. Então nós vemos aqui no versículo 15 do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Jesus diz isso, o próprio Jesus, que é o Salvador do mundo, nosso Senhor, por que vamos duvidar da própria palavra de Jesus? Nós devemos duvidar do homem, da palavra do homem, muitas vezes. Mas de Jesus não, ele disse, todo aquele que nele crê, todo, não é alguns, mas este crer não é somente um crer de boca, falar eu creio em Deus, tenho a minha igreja, faço parte da igreja, seja batista ou não seja. Não é somente esse crer superficial, só de falar, mas é um crer lá de dentro, ciente, com renúncia em favor a Ele. Crer de verdade, e não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha a vida eterna, porque então não tem a vida eterna. Se crer, tem, se não crer, não tem. Ele diz no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha, que tal maneira que Deus amou o mundo, não tem medida, que Ele chegou a ponto de dar o seu Filho, Jesus, unigênito, quer dizer, o único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna está em Cristo, Ele unicamente, vida eterna. A vida nossa neste mundo não é eterna, este corpo. Este corpo não é eterno, ele tem uma validade. Esse corpo às vezes dura 50 anos, eu por enquanto hoje estou com 63, mas não é eterno. São Francisco, 62, 82. E outros lá, assim. Então quer dizer que o corpo não é eterno. Ele vai, eu falo dele porque ele é o mais velho que tem aqui entre nós, eu acho. Então quer dizer, nele, então, nesse Jesus que nós estamos falando, que nós pregamos, nele se revela a misericórdia de Deus. É Jesus. Como que nós vamos conhecer Deus? Pela obra de Cristo na cruz. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, que o mundo não conhece, o mundo não conheceu, e não conhece, e nunca vai conhecer Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador e Senhor. Como esse Jesus que salva para sempre, eterno. O mundo não conhece, nem o mundo religioso. Por quê? O mundo não conhece que Deus enviou o seu Filho, que levou a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus pelo mundo, pelo pecador, somos nós, levou a Ele a entregar o seu Filho na cruz, em nosso lugar. É simples a mensagem da salvação, e para aceitar ela, para expiar
os pecados da humanidade, para tirar o pecado da humanidade, para levar a conta dele na cruz. Jesus tirou os pecados, ele levou os pecados, nossos pecados, pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro, na cruz, porque a humanidade perdida, condenada ao inferno sem salvação. Só que esta conta está paga, mas só é válida se crer, ele diz. Quem crê nele não perece, não morre. Crer mesmo de verdade, de chegar a um ponto de pensar que vale a pena seguir esse Jesus. Não vale a pena eu seguir o mundo. Não vale a pena eu seguir a minha família. Vamos dizer, cada um faz. Se a minha família quer seguir o mundo, que siga. Se não quer seguir a Cristo, não siga. Mas não impeça quem quer seguir. Não é uma vaga possibilidade, mas uma presente certeza absoluta. Salvação eterna. Todos os cristãos verdadeiros têm essa certeza da salvação eterna. O que vem a ele, de modo algum, quem vem, vai a Jesus, de maneira nenhuma, de modo algum, ele lança fora. Agora, uma pergunta para vocês que ainda não chegaram à fé, ou os que chegaram à fé: todos vão salvar no mundo? Hoje eu vi uma notícia, a gente fica até com dó. Estava sentado, assistiu um pouco, ouvindo o programa do Datena, ele dizendo assim, com outra pessoa: todos os caminhos levam a Deus. Que absurdo! Todos os caminhos levam a Deus, que dê sem exceção, quer dizer que você pode estar em qualquer caminho sem Cristo e leva a Deus. Não. Jesus disse: eu sou o caminho, não é todos os caminhos. Ele não falou eu sou um caminho, eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, Evangelho, capítulo 14, versículo 6. Então todos vão se salvar? É óbvio que a resposta é não. É não. Mesmo assistindo o culto, a igreja, ouvindo pregar, todos vão salvar? Não. Que muitos não aceitam, não, rejeitam. Olha, quando a humanidade hoje está igual ao povo nos dias de Noé. Se Noé não acreditasse em Deus, não cresce em Deus, como a maioria do mundo hoje, se ele fosse igual aos pessoal da época, não tinha sobrado nada para contar a história. Nem nós teríamos aqui, porque o dilúvio acabaria com tudo. Lá em Gênesis 7,5, capítulo 7, versículo 5, fala que Noé fez conforme a tudo que o Senhor ordenou para ele fazer. E o povo não acreditou. Entrou ele e a família dele. E hoje está a mesma coisa. O mundo. Nós cristãos estamos fazendo igual a Noé, pregando. Só que hoje não está pregando o dilúvio, estamos pregando a salvação, o céu, que a condenação é depois da morte, porque enquanto a pessoa está viva, ele está em chance de salvar. Então nós estamos pregando o inferno, que existe esse inferno. Por enquanto, a pessoa quando morre, o cristão, quando ele morre, a alma dele vai diretamente com Jesus no paraíso. Jesus disse isso para o ladrão. Agora,
O ímpio, o mundo, sem Deus, sem Cristo, ele morre, vai no Hades. Nós chamamos de inferno. Mas não está no lago de fogo ainda. Ele está lá. Porque o corpo de quem morre, o cristão, está no túmulo, aguardando a ressurreição, a vinda de Cristo. Ele vai reinar com Cristo no milênio, corpo glorificado, em corpo. E o ímpio, na segunda ressurreição, porque o corpo está no cemitério, está no lugar. A alma dele está nesse local de sofrimento que em Lucas diz, a Bíblia diz. Só que ele não está em corpo lá ainda. No dia do segundo, do julgamento final, quando acabar o milênio, a alma dele, aonde estiver, ela vai buscar o corpo. Assim como o nosso espírito está lá, vem buscar o corpo para ressuscitar o corpo que vai morar no céu, hoje lá no novo céu, a nova terra, no milênio. A alma do ímpio vai buscar o corpo no final, porque o lago de fogo ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado por quem? Ele está lá preparado, ele está vazio ainda, porque lá vai ser com o corpo. Quem vai inaugurar? O diabo, Satanás, o falso profeta. Aí depois os outros vão ser lançados em corpo. O ímpio, olha bem, um grupo com o corpo glorificado, aqui já está no novo céu, na nova terra, porque ainda no milênio eles não ressuscitaram ainda. Eles vão ressuscitar o corpo e vão ser lançados lá. Aí lá que eles vão querer pedir a morte, querer morrer, mas não vai morrer, é uma morte eterna, porque é separação de Deus. Eles vão estar lá de corpo e alma vivo no lago de fogo, onde falando o bicho não morre, o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre, o bicho não morre. Quem não ir para lá, quem não aceita Cristo, está brincando, não acredita, quando ele estiver lá, com corpo, ele vai pedir a morte, não vai morrer, porque vai ser um sofrimento total, que não tem como expressar. Porque já hoje, quando a pessoa morre e deixa esse corpo, ele já vai em sofrimento, está sofrendo lá, como rico, não por ele ser rico. A Bíblia diz que um mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e o rico foi sepultado. Fala assim, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Depois prova porque ele fala, ele conversa com Abraão. Pai Abraão, ele diz, ele pediu por misericórdia, que molhasse a ponta, manda Lázaro. Lázaro que comia das suas migalhas que caía da mesa, ele lembrou, porque ele viu, olha bem, ele lembrou, manda ele, como um empregado, como um servo, vai lá, molha o dedo, aí refrescar a língua, olha bem, irmãos. Nós irmãos, nós sabemos disso, e a pessoa que não sabe? Não teve solução, a resposta foi não, tinha um abismo, não passa nem daqui para lá, nem de lá para cá. E ele lembrou depois da família dele que estava aqui. Lembra? Está ciente? Então, Noé, ele obedeceu. E nós fizemos igual a Noé, nós obedecemos a palavra de Deus falada na Bíblia. Porque Deus não falou conosco, e nem fala, mas fala da tua palavra. Moisés fala da obediência de Noé. Em contrapartida, a humanidade desobedece. Um obedece e o outro desobedece. E tem muitos cristãos que desobedecem a Deus. Mas só ele é cristão, ele tem a fé em Jesus de verdade.
Deus conhece o coração. Ele não vai perder a salvação por desobedecer a Deus. Que fosse assim, então não era salvação eterna, mas vai ter a consequência. A verdade que expressa pela palavra mundo é que a obra salvadora de Cristo não é limitada. A obra salvadora de Cristo, ela só pode ser limitada para aquele que morre. Morreu, pronto. Ela é ilimitada enquanto nós estamos vivos, enquanto o homem está vivo. Porque depois que ele morreu, pronto, não tem mais recurso, não tem de queimar vela, fez a missa do 7º dia, assim vai para os 7 anos, né? Não existe purgatório. Porém, aplica-se aos eleitos de todas as partes do mundo. Os que não recebem o perdão de Deus, que Ele providenciou em Cristo, perecerão. Os que não recebem a salvação ou o perdão de Deus em Cristo, eles perecerão. Sem Deus, sem salvação, longe dele, para sempre. É bom analisar, meu amigo, a sua fé. É bom analisar a sua vida. Que Deus está dando chance, dando tempo. Vai ficar longe dele para sempre, aí não tem mais choro. Vai chorar. Vai pedir socorro, mas só que no lugar que está não tem mais solução. Permanecerá para sempre na morte eterna. Aí é eterna. Morte quer dizer separação. Por que fala o corpo morreu? Porque a alma separou do corpo. O corpo separou, morreu. Há uma separação. Enquanto nós estamos vivos, é porque a alma está ali morando. A gente tem a alma, a gente tem um espírito. O espírito do homem. Estamos vivos. Aqueles que creram nele, estes não morrerão, espiritualmente falando. Porque a morte espiritual é a separação de Deus. E nós nunca vai ter essa separação de Deus. Nós nunca. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Ele. Por causa dele ter morrido na cruz. Não serão separados dele, os cristãos. Pelo contrário, vão em glória viver para sempre. Aí podemos chamar de vida. Para sempre, na presença de Deus, em comunhão com Deus, em amor. Essa é a morte do cristão. Felizardo, bem-aventurado, como diz lá em Salmos e em Mateus 5. Bem-aventurado os que têm Jesus, os que têm o coração limpo, purificado. Isso pode chamar de bem-aventurado, mas não a pessoa que morre sem Cristo. Nunca se deve dizer que morreu, descansou dessa vida, mas e a outra vida? Então, para o cristão, sim, esse descansou aqui, e agora está um gozo infinito, eterno, lá com o Pai, com Deus. Gozo eterno, que nunca terminará. Diferente do gozo do mundo, onde estamos gozando. Ao versículo 17, João 3. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha bem, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar.
Por que fala que não veio para condenar? Versículo 18 tem a resposta. Vamos ler depois. Por que ele não veio para condenar? Porque já estão condenados. Se vai salvar alguém, por quê? Porque está perdido. Entende bem, irmão, como é que é? É fácil entender o Evangelho, a salvação? Se Jesus, fala, ele enviou o seu filho, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, porque o mundo está condenado, o mundo jaz no maligno. Se Jesus não morresse na cruz, se Deus não enviasse se Jesus, o filho dele, morrer numa cruz, passasse direto, ninguém ia morar no céu. Podia crer, podia fazer o que foi, todo para a condenação, porque a conta não estava paga, a dívida não ficava paga, aí a dívida ficaria na conta dos homens, de cada um. Aí teria que guardar a lei dos 10 mandamentos 100% ou mais, sem pingo de erro, e não conseguia, mesmo que nascesse alguém. Olha bem, nascesse alguém e ele viver aí até morrer, por exemplo, ele viver a vida sem falar, sem andar, sem ouvir, sem nada, não pecar de jeito nenhum, ele salvaria? Não, porque o pecado de Adão e Eva e a natureza? Ele teria menos rigor e julgamento, mas e a natureza? Filho de Adão e Eva, filho de uma mãe pecador. Então, porque já está condenado desde que entrou o pecado na vida humana, na raça humana, começando em Adão e Eva. A missão do Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, vir a este mundo, foi pagar os pecados da humanidade. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz. Por isso. Mas a rejeição resulta em condenação. Se estiver rejeitando a Jesus, o resultado, condenação. Condenado para sempre. Por não receber Jesus Cristo na sua vida, em vida. Mas ele deseja salvar assim o mundo. Não há nenhum outro meio de salvação além de Cristo. Eu nasci num berço cristão. Quanta vez já vi pessoas falando, eu nasci na igreja, eu nasci crente. Eu nasci, pode nascer. Não é isso. Tem que nascer de novo em Cristo. A Bíblia não fala nascer na cristão. Já vi tanta pessoa, eu nasci na igreja, eu conheço bem. Pode conhecer bem. Pode conhecer melhor que os salvos cristãos salvos. Pode conhecer, mas não é assim. Ele é o Salvador de todos, mediante a cruz. Ele é a fonte de nossa fé. Ele é o autor e consumador da fé, como diz Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A vinda de Cristo neste mundo trouxe salvação ao mundo. Tornou-se uma realidade clara. Quanto mais ouve, mais responsável fica. Olha o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está. Só que esse está condenado, ele ainda não é eternamente. Quem sabe é Deus, se é eternamente ou não. Mas nós não sabemos que ele pode salvar. Eu me converti no ano 94. Então, quer dizer que até ali eu era condenado. Mas não era eternamente, porque depois eu aceitei Jesus. Graças a Deus.
por aquele que pregou, por aqueles que pregavam lá o Evangelho para mim. Por aqueles. Quem crê nele não é condenado. Eu creio. Os irmãos creiam. Tudo isso se refere a Cristo, falando dele e o que ele fez na cruz por nós, a fim de redimir a humanidade. A salvação nunca é por mérito pessoal. Ninguém merece. O inferno merecemos. Mesmo depois de salvos, merecemos o inferno. Jamais existirá alguém que mereça o céu. Não merece. Só pela misericórdia de Deus. O mérito é tudo de Cristo. Mas sim pela graça, por meio da fé. Sempre com a cruz como objetivo, objeto de nossa fé. Porque onde ele passou para pagar o nosso pecado. A descrença, irmãos, meus amigos, é a falta de fé no que Cristo fez na cruz. Falta de fé. Pode entender, pode ouvir a mensagem e gravar na mente, pode gravar no coração, mas se não tiver fé de verdade, que leva a pessoa a renunciar o eu, deixar as coisas deste mundo, que tanto o homem gosta, a carne gosta, para servir a Deus, que é aquilo que Deus não gosta. Pecado, Deus abomina o pecado. Se Deus abomina o pecado, como que eu vou gostar do pecado? Se Deus odeia, Deus tem nojo do pecado, Deus é santo, é puro, então nós devemos odiar o pecado. Não devemos acariciar o pecado. O Monfere não falava que acariciar o pecado, acariciar o pecado, que era o pastor dele, Rubens Lopes, falava, né? Além do Monfere falava assim, o pastor Rubens Lopes falava assim, o Monfere que fiz, eu não sei se o Monfere fez parte ou ele ouvia. Acariciar o pecado é a mesma coisa que acariciar a cabeça de uma cascavel. Ele falava assim, vai acariciar a cabeça da cascavel, o que acontece? Viu, mano? Agora para a gente não ver cascavel, só se quem mora, anda no meio do mato, no sítio, né? Chega nela, passa a mão dela, o que acontece? Picada. E depois leva até a morte. Então nós vamos acariciar o pecado, sabendo que Deus não gosta do pecado. Deus odeia o pecado. Por que eu vou brincar com o pecado? Eu vou ser picado. Vou ofender a Deus. Então é essa a falta de fé da humanidade. Não crer que Cristo fez na cruz e que leva à perdição eterna. Mesmo assim, sabendo, ouvindo que ele resiste à graciosa misericórdia e salvação de Cristo, que é ofertar uma oferta divina, de graça, a salvação em Cristo Jesus, que veio a este mundo condenado. Quando falo o mundo, é a humanidade, as pessoas. Cada um pode dizer assim, eu fui condenado, eu era condenado, mas hoje eu não sou condenado. Não sou. Nós temos Jesus na nossa vida, é muito importante isso. É a palavra mais importante que possa alguém dizer. Eu aceito Jesus na minha vida. Quero segui-lo ele para sempre. Trabalho, que nós temos que trabalhar. Temos que viver. Temos recreio. Tem o divertimento neste mundo. O cristão não vai abandonar tudo, mas desde que não seja pecado.
Olha o 19. E a condenação é esta. João 3,19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras da humanidade é ruim, porque é má, maldade pura. Por isso que não vem para a luz. Por isso que fala que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Jesus, ele é a luz do mundo. Tem um hino que nós sempre cantamos, o cantor cristão: deixe a luz do céu entrar. É para deixar a luz do céu entrar. Por quê, filho? Porque está em trevas. A vida da pessoa que sem Cristo, ela está em trevas. Então a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas, não amaram a luz. O caminho da luz, mostrando como é que faz para ir para morar com Ele no céu, para escapar desse sofrimento eterno. Mas o homem ama as trevas. Como que ama as trevas? É cego. Vivi muitos anos nas trevas, sem Deus, sem salvação. E para mim parece que estava tudo bom, que não sabia. Gostava do que fazia, amava o que fazia, trabalhava, cumpria as obrigações, depois divertia, a carne gosta. Era só isso. E o mundo vai passando, a vida vai passando. O grande castigo do pecado é o desejo pecaminoso, o amor às trevas. É a consequência da rejeição em Cristo. Quando a gente rejeita Cristo, então você ama as trevas, não ama a luz. E andar pelos maus caminhos do homem sem Deus, a rejeição a Cristo Jesus, torna-se mais ainda na perdição, porque vai aumentando a penalidade. Se hoje um condenado civil da condenação do homem, você vai falar, pega 10 anos de cadeia, outro pega 12 anos, é duro. Pense bem uma pessoa ficar preso atrás das grades por roubo, ficar lá sabendo que aquilo que está fazendo um dia pode cair na gaiola, como um passarinho. Não sofre, pega inocente, mas está gostando daquela vida. Um dia cai, depois tudo tem que ficar com dó. Coitado, preso 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas antes não viu. E agora aqui, rejeita Cristo, e ele vai pecando e vai aumentando mais o grau, a quentura do sofrimento lá no lago de fogo no inferno. Assim como os cristãos salvos têm os galardões, tem mais recompensa. Quanto mais fiel nós somos na vida cristã, mais bênção tem. Mas não aqui, irmão, a bênção é lá. Pode ter sofrimento, entrar lá no céu com sofrimento, como os profetas, como os apóstolos. Mas só que a glória que vai ter lá, um vai ter mais do que o outro. Eu vou abrir um parênteses e contar uma história que eu lembrei agora, que uma fera contava. Não é uma fera, alguém contou aqui, vocês vão lembrar os antigos. Dizem que o pastor lhe sonhou que ele tinha morrido. Aí ele foi para o céu. Quem já lembra dessa história? Um já sei que falou. Ele foi para o céu. Aí chegou lá, disse que parece que o anjo, não sei como é que é lá, olha que ilustração que a pessoa fez, né? Diz que sonhou. Aí foi mostrando as mansões que tem. Começou a mostrar os membros da igreja dele que tinha partido. Ele olhou. Aí só pensou que chegava dele. É porque ele é o pastor da igreja.
Foi indo, foi mostrando. Aí chegou bem no lugar assim, viu aquela mansão, não sei se é dele, né? Não. Fulana de tal, ela lembrou, mas aquela velhinha vinha na igreja, não fazia nada, não fazia nada. Ela, essa mansão de ouro, contando assim, né? Você não imagina a minha. Aí, vou admirar. Aí foi descendo que não ela ladeira. Vai mostrando, ele falou, quero ver a minha. Chegou a dele, estava que nem um casebre, vou usar a expressão, não lembro quem usar, que nem fosse uma cabana ranchida de Estapé, bem lá na beira do prédio. Poxa vida, o pastor da igreja, me deram isso. Eu pensava que ia ter, mas aquela velhinha, o que ela fez? O que ela fez? Durante os seus sermões, seu trabalho, ela orava. E ele talvez se gabava do sucesso dele. Não dando, lembrando, agradecemos a Deus que tem alguém orando. Tem alguém pedindo a Deus por aquele pastor. E muitos pastores às vezes se gabando que tem hoje, que Deus conhece. Porque tem muita sabedoria, muito conhecimento, muito status, e outros não têm, outros humilhados. E lá, o problema é a fidelidade, ser fiel. Não é tanto o sucesso que manda, a fidelidade. É isso. Então, o fim de todos têm um fim. Vamos saber que fim que vai ter. Nós não sabemos de manhã. Estava conversando com o irmão Célio hoje. Deus já sabe, cada um de nós, do que nós vamos morrer. Ele falou, pastor, porque Deus é onisciente. Deus é conhecedor de tudo. Ele que fez tudo. Deus criou o céu, criou o universo, criou tudo nosso. Antes da fundação do mundo, ele já sabe. Já pensou se nós soubéssemos, irmão, do que nós íamos morrer? Se eu soubesse, como teve um pastor que morreu no Cavareto, e a mulher morreu de acidente de caminhonete, carros, morreu praticamente na hora. Você pensou se você soubesse? Mas Deus sabe, cada um de cada um. Então, os homens, todo herdaram o pecado de Adão e Eva. Então esse pecado vem. A culpa nossa de pecado, nunca mais nós somos. Pecado da condenação. Mas tem as culpas, os pecados que nós vamos cometendo, que já está paga, mas devemos confessar, para não haver correção nesta vida. Que Deus, como diz lá em Hebreus, Ele corrige. Lembra o pastor Rich que diz, o pastor Rich, ele é engraçado. Um homem desse tamanho, né? Mais de 1,80 m por aí. Ele tinha o pé ligeiro, que não fosse arrancar um chinelo usando que nem Deus. Ó, pai, céu. Foi aí. É isso que ele faz nos cristãos. Agora, o pecado de Adão entrou no sangue de todos. Todos têm o sangue contaminado da pior doença. A pior lepra que possa existir é o pecado. Que tanto o homem gosta de ficar passando a mão, alisando, deixando um gatinho de estimação dentro do pecado. Que é a pior doença do mundo. Antigamente falava raiva, droga, seja lá o que for, incurável. Esse é incurável. Se não tomar o remédio do sangue de Cristo derramado na cruz, para pagar esses pecados, tirar de uma vez por todas para a eternidade, senão não tem outra solução. Então os homens amaram mais as trevas do que a luz.
A sua rejeição vem por parte do mundo até o fim. Vem por parte do mundo que nós nascemos, no mundo que nós vivemos. Ele é a luz que revela e se a pessoa está nele ou não, se está salvo ou não está salvo, ou está condenado ou está salvo, não tem meio termo. Salmos 27, 1, vocês não precisam ir lá, diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Olha bem que o salmista diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então ele está dizendo que tudo é o Senhor é a minha luz. Ele me ilumina, Ele me guia nos caminhos da luz. Ele é a minha salvação. Não é eu que só vejo, não é minhas obras, não é a igreja. Então ele fala: quem temerei? O salmista está dizendo, como Paulo disse também, o apóstolo em Hebreus: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que possa fazer o homem. Então ele fala: quem eu vou temer? Se é Ele que me salvou. O Senhor é a força da minha vida, ele diz. E eu estou vivendo a minha vida, é Ele que me dá força, Ele me dá vida. Ele que me dá ânimo para vir na igreja, Ele que nos dá ânimo para pregar, Ele que nos dá ânimo para cantar. É gostoso ser cristão. Os irmãos sabem. Olha o 12 do capítulo 8 de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha aquelas palavras de Jesus, cada versículo claro. Então falou-lhe, pois, Jesus outra vez Jesus disse. Evangelho de João 8,12, para quem quer examinar. Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Do mundo. Não é só nossa, é do mundo todo. Só que o mundo não tem essa luz. Ele diz: quem me segue não anda em trevas. Quer dizer, nós estamos seguindo a Cristo, nós não estamos em trevas, porque nós sabemos para onde nós vamos. E se a pessoa não tem certeza de salvação, mesmo sendo evangélico, ele tem medo: se eu pecar, eu perco a salvação. Se eu fizer isso, eu perco a salvação. Então ele está andando em trevas. Ele não está andando em luz, porque ele tem medo. Ele quer procurar só não pecar. Não quero. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os que não seguem a Ele, está falando, andam em trevas. Não é seguir uma religião. Eu tenho a minha religião, basta. Eu faço parte de tal igreja assim, dominação e tal. Não importa. Não importa. Fazer parte da família de Cristo, da família celestial. Fazer parte de Cristo. É bom fazer parte da igreja verdadeira, a igreja que prega a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos, como o Damião diz ontem. Nós somos fundamentados da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos pregaram o nosso Senhor Jesus Cristo, veio direto, eles que estão no alicerce da igreja. A igreja ela é fundada em Cristo Jesus, como os apóstolos, mas eles estão lá, que escreveram para nos ensinar, porque se eles não deixassem escrito, Deus não tivesse usado eles, quem seria de nós? Não é seguir uma religião, mas seguir aquele que morreu na cruz para nos salvar do inferno. É esse que devemos que seguir. É o que nós seguimos
Não é só nós, irmãos. Nós aqui somos um pouco. Quanto que nós somos? Penso eu que nós somos 29 ou 27, 29 membros. 30. Então, não é só esses 30. Pode ter algum visitante que está seguindo que é salvo, não sabemos. Pode ter mais, mas não sabemos onde for. Quem sabe é Deus. Agora falando nós que é arrolado do movimento, membro dessa igreja. Mas quantos temos? Tem. E aqueles que nós vamos conhecer lá na glória ainda, tem para esse mundo afora. Como seguir Jesus? Vou só dar início, não vai dar para terminar, vai dar 15 minutos. Lucas 29, 23 a 26. Eu não ia pregar essa mensagem já, mas pus cargo na bolsa para que nós precisamos ter visitante, primeira vez. E é bom para nós também, olha, irmãos, reforçar a nossa fé, deixar ele ter mais ânimo, que o lugar do cristão é aqui, não é em outro lugar. Você sabe qual é o lugar da nossa casa? É o lugar de você repousar, de você dormir, que tem que ter uma morada, nem temos. Mas ir trabalhar, não só levanta, amanhã às 7 horas. Eu levantava de primeiro, sair de casa lá, levantava às 5 horas, um pouquinho, fazia almoço, mulher tudo. Eu saía tomar um ônibus, 6 horas, antes das 6 eu saía de casa. Uma vez eu saí da minha casa, na Jardim Ferraz, um toró de águas, irmão, chovendo, tudo mais via. Corria água. Não dava para eu descer na rua, que eu era acostumado. Aí eu comecei a cortar o Jardim Ferraz para lá. Vocês não conhecem, estou falando vocês no centro da casa, no portão de casa. Eu fui assim, até que se achava uma atravessada. Eu saí lá na Castelo, lá tem o Chico no ponto ponto. Eu fui andando. Quando eu chego com o meio lá para frente, eu achei com uma rua de buraco, de terra. Falei, puxa vida, de bota. Fui indo, fui descendo, até que cheguei lá. E fui para trabalhar. Se não vai, perde o dia. Toma prejuízo no fim do mês. E os irmãos não fazem assim também? Não fazem sacrifício para ir trabalhar? Então, a tarde vem, é em casa. É lugar da casa. Cada um, quem trabalha em casa, tudo bem. Agora, e na igreja, pode ir tudo agora. Não é hora de estar em casa, não é hora de estar dormindo, descansando. É hora de estar aqui no culto, aprendendo, alimentando a alma. Então aqui Lucas 9, 23. Ele dizia a todos. Jesus, ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha aí a receita aí. Ele falou a todos. Jesus, imagina só quantas pessoas não estavam ouvindo, assistindo Jesus. Você lembra? Quase de 20 mil pessoas, não sei como. E ele falou: vocês querem seguir a mim? Quer seguir a mim? Quem quer vir após mim? Vim. Jesus, ele veio e ele abriu o caminho. Então nós estamos indo no caminho que ele abriu para o céu. Agora tem a renúncia. Negue-se a si mesmo, que ninguém quer fazer isso. Ninguém quer negar a si. Negar o seu gosto de vontade. Eu gosto de uma bebidinha, eu gosto de fumar, eu gosto de beber, eu gosto de jogar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tem tantas coisas de gosto que a gente não cabe no balaio. É muita coisa que a carne gosta. E ele disse: alguém que quer vir após mim, negue a si mesmo. Jamais nós devemos trocar o culto por algo. Ter um hábito, vou dizer assim, um hábito, não é troca uma vez em quando. Hábito. Qualquer coisa, eu troco o culto. Culto vou quando dá certo. Não é. Isso não é negar a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este seguir cada dia é sem cessar. Não é para eu sigo hoje, amanhã eu não sigo Jesus. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei para outro lugar. Basta. Tem muitos fracos. Por isso que a Bíblia fala: há muito doente, há muitos fracos
E há muitos que dormem por causa do pecado, sem confessar, vão tomando a ceia, e vão tomando a ceia, e vai pecando, e muitos fracos e muitos doentes, Paulo diz. Aqui deu para perceber o critério do discipulado. Negar sua força de vontade e de desejos, que sejam pecaminosos, que Deus não aprova. Seja pecaminoso ou não. Tem muito desejo que não é pecaminoso. Mas eu não posso fazer certos desejos que eu gosto, em lugar de servir a Cristo. Negar a sua própria vontade e procurar fazer a vontade dele, de nosso Senhor, em primeiro lugar. Vou encerrar no versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então você tem que perder algo. Eu vou perder algo que eu gosto. Isso seria Cristo, que pede. Então se eu quero salvar, se você quer salvar a sua vida, a sua alma, salvar a sua vida, a vida espiritual, você quer salvar a sua vida, tem que perder algo. Você perde a vida que está levando. Perde. Mas qualquer que por amor dele perder a sua vida, por amor a dele. Às vezes você perde a vida, larga a vida, por amor da sua saúde, o médico fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que largar disso, você tem que largar daquilo, você tem que largar do álcool, você tem que largar da cerveja, você tem que largar disso, tem que largar daquilo. Está fazendo por amor da sua saúde. Não, aqui, por amor a mim, ele disse, se abandona as coisas, perder a sua vida, salvará, pronto. Não adianta falar que está salvo, mas não perdeu a vida, então ele está enganado. Para aqueles que tentam salvar a sua vida fora de Cristo, e a cruz, fora de Cristo, fora da cruz, um alerta, nunca salvará, nunca encontrará salvação sem Ele. Agora, quando deposita a sua fé, a sua vida inteira, o seu coração, o coração da alma, inteiramente nele, vai viver com Ele para sempre. Amém? Alguém aceitou Jesus hoje? Será que tem alguém? Se tiver alguém, vai, eu nasci de novo. Eu falei do novo nascimento, mas equivalente a isso. Manifesta a igreja. Fala, eu aceitei Jesus. Eu quero perder a vida que eu levo neste mundo. Será que há? Se não há, leva essa mensagem no coração. Pense bem nas suas vidas.